Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje você vai entender tudo sobre os fundos de previdência privada. Muita gente tem dúvida em relação a esses fundos de previdência privada, afinal não é para menos, são tantas informações, tantas nomenclaturas, PGBL, VGBL, qual que é melhor para você, qual que abate no seu imposto de renda. Então, nesse vídeo, de forma simplificada, você vai entender tudo sobre isso, beleza? Então depois da vinheta, a gente começa. Mas antes de começar, deixa eu me apresentar, me chamo Bruno Hermoni, sou bombeiro militar aqui no Distrito Federal e nesse canal você vai aprender muito sobre economia, finanças, dinheiro e investimentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal para que vídeos como esse, conteúdos como esse, cheguem a mais pessoas. Então, agora sem mais enrolação, vamos descobrir qual que é o melhor plano de previdência privada para você, qual que é o melhor fundo de investimento de previdência privada para você, beleza? Então vamos ao vídeo. Bom, recentemente a Receita Federal liberou os aplicativos, as formas para você declarar o seu imposto de renda. E aí existem duas formas para fazer essa declaração, a declaração completa e a declaração simplificada. No primeiro caso, que seria a declaração completa, o contribuinte ele tem o dever de informar todas as despesas dedutíveis conforme o governo determina. São elas despesas médicas, despesas odontológicas, despesas com educação, tanto para o seu filho quanto para você mesmo, seja elas de ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E aí também tem os casos de pensão alimentícia e as famosas contribuições privadas para os fundos de previdência privada, que se encaixa nessa declaração completa. Já na forma simplificada, o contribuinte tem um desconto padrão de 20% sobre a base de cálculo, limitado a R$ 16.754,34. Então, ao optar por esse desconto padrão, renuncia aos demais. Em geral, acaba sendo uma escolha muito pessoal, variando de caso para caso, de pessoa para pessoa. E aí no Brasil existem dois tipos de previdência, a previdência pública, que é aquela utilizada tanto por empregados quanto por funcionários públicos, ou a previdência privada, a previdência complementar, que muitas pessoas utilizam para complementar a sua aposentadoria, chegar lá na frente e poder utilizar esse dinheiro que foi acumulado ao longo da sua vida. E existem dois tipos de previdência privada, a VGBL e a PGBL. A VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre e a PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. E sabe qual que é a diferença entre elas? Principalmente na forma de tributação. E aqui eu ressalto que essa tributação ela não ocorre na fase de acumulação, ou seja, quando você estiver aportando naquele fundo de previdência privada, não será cobrado nenhum tipo de imposto. Só no resgate, quando você for resgatar aquele saldo de previdência privada, daquele fundo de previdência privada, que será feita a tributação. E aí ocorrem essas diferenças entre o VGBL e o PGBL. E aí, Bruno, como que ocorre essa tributação, principalmente no saque? No VGBL, eu vou até repetir aqui para você fixar bem aí na sua cabeça, a tributação ocorre apenas dos rendimentos auferidos. Por exemplo, se na fase de acumulação eu acumulei R$100 mil lá naquele fundo de previdência privada, e aí ele me gerou um lucro de 50 mil, o que vai ser, o imposto vai auferir em cima de quê? Apenas em cima de R$50 mil. Diferentemente do PGBL, ou seja, se eu acumulei 100 mil e ficou com 50 mil de lucro, na tributação, quando ocorrer o saque, no caso do PGBL, vai auferir o desconto em cima de R$150 mil. Conseguiu entender essa diferença? Aí você deve ter pensado agora, falando assim, poxa Bruno, mas qual que é a vantagem então em investir nesse PGBL? Afinal, ele vai ter uma tributação em cima de tudo, em cima do rendimento, em cima do que eu acumulei durante toda a minha vida. E aí ele tem uma vantagem bem especial, que é abater até 12% de toda a sua renda tributável anual do imposto de renda. Ou seja, não se assuste agora com esses cálculos. Eu vou até colocar aqui na tela para ficar mais fácil. Se o contribuinte ele tem uma renda anual de R$100 mil,
ele contribui cerca de R$ 9.940,68 para a Previdência Social. Então, a base de cálculo do imposto de renda desse contribuinte é de R$ 90.059,32 e o imposto de renda seria de aproximadamente R$ 14.146,79. Nesse contexto, se o contribuinte tivesse investido R$ 12.000 em um PGBL, né, aquele fundo de previdência privada que você vai conseguir abater no seu imposto de renda, a base de cálculo cairia para aproximadamente R$ 78.059,32 e o imposto de renda diminuiria para R$ 10.846,79. Isso significa uma economia de aproximadamente R$ 3.000. Uma coisa bem interessante também utilizada por pessoas que buscam o PGBL como forma de investimento é porque, né, às vezes vai chegar lá na fase de declaração de imposto de renda e aí descobre, né, percebe que não tem tantas coisas assim para deduzir do imposto de renda, sendo que o PGBL seria uma opção, né, porque ele consegue fazer até 12% da sua dedução. Então, é uma opção interessante para quem não tem tantas deduções legais para serem feitas no imposto de renda. E aí, depois de falar tantas coisas benéficas do PGBL, que você pode deduzir do seu imposto de renda, que você pode fazer um planejamento sucessório, e aí você deve estar se perguntando, Bruno, afinal, qual que é a vantagem de se investir no VGBL, né? Quem investe nesse VGBL? É o seguinte, quem investe nesse VGBL é as pessoas que buscam um complemento de aposentadoria, ou seja, acumulam durante toda a sua fase ali, adulta, sua fase de trabalho, acumulou, chegou na fase de aposentadoria, o que você quer? Menos imposto na hora do saque. Então, o VGBL, nesse caso, é mais atrativo. Conseguiu compreender? Bom, chegando aqui à conclusão desse vídeo, eu apresentei para você o PGBL e o VGBL, as vantagens e desvantagens de cada um deles. E aí você deve estar se perguntando, Bruno, qual que é melhor, né? Qual que é o melhor investimento para mim? Isso apenas você pode dizer. Mas eu posso te dar uma informação, né? Uma opinião bem sincera? Antes de fazer qualquer investimento, seja em previdência privada ou qualquer investimento, olhe sempre, investigue sempre, né? Estude sempre esses fundos de investimento. Sabe por quê? Porque existem fundos de previdência privada que perdem para a poupança na rentabilidade. Olha só que loucura, né? Perdendo para a poupança. Sabe por quê? Porque as taxas cobradas por alguns fundos de investimento de previdência privada, não só fundos de investimento de previdência privada, mas alguns fundos de investimento como um todo, cobram taxas extremamente altas, abusivas, tanto taxa de performance quanto taxa de administração. Isso quem paga é o investidor que está investindo nesses fundos. Então não seria melhor, né, quando você for analisar isso, utilize, né, essas plataformas onde você consegue comparar. Compare a rentabilidade, compare a gestão, compare as taxas e veja qual é melhor para você. Não seria melhor investir por conta própria, em renda fixa, em renda variável, estudar, aprender, né, a melhor forma de se investir do que simplesmente fechar os olhos e acreditar naquela gestão que nem, né, em grandes casos não foi tão boa assim. Então, aqui vai o meu conselho, estude sempre, né, e preste bem atenção antes de clicar lá para investir, seja em um fundo de previdência privada, seja em um fundo de investimento, seja comprando suas ações ou investindo em renda fixa. Aqui vai esse meu conselho que com certeza vai te ajudar e te tirar de algumas ciladas aí durante a sua vida de investidor. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido de forma bem simples e eficaz, né, diferenciar o PGBL e o VGBL. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, encaminhe esse vídeo para alguém que tem essa dúvida sobre previdência privada, tá bom? Um forte abraço e até mais!